Fábio, vai embora, só que eu falar. Ok. Bom dia. Estamos aí? Vai ficar hoje? Não? Ok. Na última aula, a gente estava falando sobre como a gente iluminar o nosso dia todo, como iluminar, transformar o dia inteiro nosso. E a gente falou sobre o conceito de fazer pelo menos 100 brachot por dia. A gente fez um desafio, quero saber quem topou e quem está fazendo o desafio, de 10% dessas brachot, prestar atenção. Eu tenho me empenhado, tenho tentado. A gente falou sobre a brachá de Asher Yatzar, prestar atenção, aquela brachá que a gente pede, agradece a Deus pelo bom funcionamento do nosso corpo, a brachá quando a gente acorda, etc. Então a gente tentar prestar mais atenção. Vamos falar algumas regras gerais sobre brachot, já que são 100 brachot por dia, se a gente vai pelo menos prestar atenção, como o desafio foi 10% delas, já temos aí um bom motivo para a gente entender um pouco melhor sobre as brachot. Só lembrando, se você já faz as rezas diárias, você já tem 70 brachot mais ou menos. Nós temos 19 brachot no Birkot HaShachar, as bênçãos matinês, mais 19, 3 vezes, então são 19 vezes 4, Jaime. 3,57. Vezes 4, perguntei. 4? Sim, é 8 vezes 9. 76, perfeito. Então, aí você já tem 76 brachot, mais as brachot anteriores e posteriores ao Shema da manhã e da noite, mas se você vai ao banheiro, come alguma coisa, rapidamente você já nos dias de semana já garantiu 100 brachot. Então, a gente falou também a importância de a gente prestar atenção nas brachot, e não a gente fala, certo? A gente tentar prestar atenção. É muito difícil, porque o nosso cérebro ele se acostuma com algo que a gente faz de forma corriqueira, e a gente passa a fazer aquilo sem prestar atenção. Então, o desafio foi a gente pegar 10% delas e tentar prestar atenção nas brachot. Baruch, abençoado, atá, você, Hashem. Quando a gente fala Hashem, tem que ter duas kavanot. Hashem, como a gente pronuncia, e Hashem, como está escrito. Nós pronunciamos Ado, que significa o Senhor, certo? Então, a gente pensa na ideia de submissão ao Senhor, e se escreve com Yud Kei Vav Kei, que a tradução do Yud Kei Vav Kei, o sentido do Yud Kei Vav Kei é eterno. Yud Rove, constantemente é, ou seja, eterno. Ele foi, é e será. Eloqueino, aquele que tem a força nos mundos superiores e inferiores, Melech HaOlam, rei do universo. Aí depende para que lado você vai. Se for uma mitzvah, então você fala Asher Kideshanu Mitzotav Etzivanu, aquele que nos santificou com as suas mitzvot, e ele nos ordenou sobre a mitzvah, tal. Ou, se a gente vai fazer a brachá sobre um alimento, por exemplo, então a gente vai Boré, Minei, Mesonot, aquele que cria tipos de mazon, tipos de alimento. Amotzi lech minares, aquele que tira o pão da terra e assim por diante. Então, ter a intenção adequada. Na hora que a gente vai começar a brachá, especialmente quando a gente vai falar Hashem Elokeinu Melech HaOlam, a gente deve ter a intenção sobre qual brachá que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma fruta na mão, eu falo Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, nu, conhece? Esse nu é uma invenção. Quiser, o Carlos Gor tá falando, é falando assim. Então pergunta antes. Então temos aí os. Eu acho que eu já te dei aquele livro, chama Manual de Bênçãos. Então lá tem as brachot básicas que a gente precisa para o dia a dia. Tá bom. Sim, tem no Sidur também. Uma dúvida. Sim. E quando você dizer amém, aí está falando no brachá. Bom, então existe uma regra. Será que quando você responde amém de uma brachá, vale para você ou não? Então, depende da brachá. De maneira geral, existe uma regra que shomea keone. Aquele que escuta
é como se fosse que ele está falando. Se você escuta uma brachá, presta atenção, está valendo. Mas a gente falou ontem, por exemplo, ontem à tarde, de que quando o Hazan ele repete a Amidah, originalmente a repetição da Amidah era feita para aqueles que não sabiam rezar. Então a pessoa poderia responder amém e não precisa rezar a Amidah. Mas hoje que nós temos o Sidur, você deve fazer a Amidah sozinho. Em último caso, quando a pessoa realmente não consegue rezar, não sabe rezar, então ele responde amém com a intenção de fazer a sua Amidah também junto com o Hazan, tendo a intenção que a dele vale, a do Hazan vale para ele. Brachot de mitzvot, por exemplo, você faz a brachá, por exemplo, do Kiddush, que é mais comum. O teu Kiddush, se eu tiver intenção, ele vai valer para mim também. Agora, brachot, mesmo assim, o ideal... claro que tem que dizer amém. E mais uma coisa importante. Quando você vai ouvir uma brachá e você quer ouvir aquela brachá com a intenção que vale realmente para você, você não pode falar Baruch Hu, Baruch Shema. Então, às vezes, acontece no Kiddush aqui embaixo, Baruch Atah Hashem, aí cabe bem, né? Baruch Hu, Baruch Shema, você acabou de perder o Kiddush, porque não valeu para você. Com Baruch Hu, Baruch Shema, você cortou, você saiu fora do Kiddush. A mesma coisa na Avdalá, certo? Se você está ouvindo a Avdalá e você quer que aquela Avdalá vale para você, então você não fala Baruch Hu, Baruch Shema. Mais um detalhe importantíssimo, quando tem a musiquinha aqui, Vanu Vacharta, quando você canta junto, você já perdeu o Kiddush e vai ter que ouvir de novo. Porque o Kivanu Vacharta é a musiquinha só dele. Se você canta junto, você perdeu o Kiddush, porque você conversou no meio de uma brachá. Então você vai ter que fazer o Kiddush de novo. E quando você está, se alguém está ouvindo o Kiddush e não pretende tomar vinho, sabe? Você está ouvindo o Kiddush e não pretende tomar vinho, não tem problema. O importante é que quem fez o Kiddush, ele tomou a quantidade necessária do vinho. A gente costuma tomar o vinho, uma questão de um vinho abençoado, mas não tem obrigação de tomar esse vinho. Quando você fala, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos cantar Hashem. Eu, quando leio, eu leio no Yud-Kei Vav-Kei. Ou tem que falar Hashem em vez de ler Yud-Kei? O que quer dizer você fala Yud-Kei Vav-Kei? Você fala Adô? Sim. Em vez de Hashem? Não. Sempre quando a gente vai fazer a brachá para valer, você pronuncia o nome de Hashem. Tá certo? A gente não pronuncia à toa. Mesmo para ensinar é permitido. Se eu quero explicar alguma coisa no nome de Hashem ou ensinar para uma criança, eu posso falar Baruch Atah Adô, porque é para ele aprender. Então não é à toa. Então, por exemplo, eu estou estudando com o Pepe, eu falo Hashem. Então, mas aprender é o seguinte, eu preciso falar o Hashem, porque caso contrário a pessoa não vai entender o que eu estou falando. Então uma criança, se eu falar Hashem, vai falar Baruch Atah Hashem. Aí chega na hora e vai falar Hashem. Então, mas você tem a capacidade de treinar, por exemplo, treinando a reza. Então, treina com Hashem. A exceção que você pode falar o nome de Hashem é se você está lendo psukim, versículos inteiros da Torá. Então, por exemplo, você está lendo Shema Israel, eu posso falar Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Acabei de falar, porque é um versículo do começo ao fim da Torá. Já as tefilot, depende qual, às vezes não é um versículo completo. Então, se for o versículo completo, você pode. Então, pega, por exemplo, o Ashrei, são versículos completos, não tem problema. Já a Midá, não são versículos, são rezas. Aí você fala Hashem, se não for para valer. Não, aí você garante. Só, às vezes acontece no Bar Mitzvah, o menino vai lá, Baruch Hashem Amvorach. Ainda está ensaiando. Ele estava ensaiando, então ele tem que estar ligado para começar. Quando chega para valer, tem que ser para valer, não é? Vamos supor, temos as brachot do Mafti. Sim. Se eu digo amém, já não vale sobre. Boa pergunta. Então, no Shabat e no Yom Tov, a gente não tem as 19 brachot 3 vezes. Nós temos 7 brachot 3 vezes. Porque a noite do Shabat, a gente não faz toda aquela Amidah cumprida. A gente só faz 3 brachot no início, que são fixas, as 3 últimas que são fixas, e uma intermediária, ao invés de 13. Então, só aí você já perdeu várias brachot. Perdeu 12 ao longo do... Não, 13 vezes 3, certo?
12 em cada uma delas. 36. 30, você perdeu 36, mas você ganhou mais 7 do Musaf. Então você fica com 29. Você perdeu 29 brachot. No Shabat, Yom Tov, você perdeu 29 brachot. Agora, você tem o Birkat Hamazon, que muitos não fazem no dia a dia. Então, 2, 3 vezes Birkat Hamazon são mais 12. Então, 29 menos 12, rápido. 17. 17. Então, faltam 17 brachot no Shabat Yom Tov, normalmente. O mais difícil de todos é Yom Kippur, porque apesar que a gente reza o dia inteiro, falta brachot. Porque você não come e você não faz as 19 brachot. Você reza o dia inteiro e você fala, não rezei o suficiente. Certo? Então, no Yom Kippur, aí que vem a origem da gente pegar aquela especiaria, o Bessamim, e fazer a brachá de Bessamim. Dá um tempo, esquece e aí depois faz de novo, para você poder completar. Então, está escrito que, normalmente, as 100 brachot devem ser brachot que a gente faz sozinho. Porque, caso contrário, eu já falaria o seguinte, bom, eu já fiz 19 na Midá. Eu já escutei a repetição da Midá mais 19. E assim, de manhã e de tarde, aí já ultrapassei. Não, o ideal é cada um fazer 100 brachot. Nos dias que eu não tenho como completar essas brachot, ou fica difícil, então você deve escutar a brachá do Hazan, prestar atenção, está escrito no Birkot HaTorá, são 8 pessoas que sobem a Torá, tem a brachá anterior e a brachá posterior, só aí você ganhou 16. A gente estava faltando quanto a gente falou? 12? Só, então, se você prestar atenção na brachá da Torá, você já ganhou 16. Já compensou. Pode falar o barulho para o Senhor. Não vai falar, não vai contar. Não, falando também. Boa pergunta. Essa, boa pergunta, mas você pode... Não, você vai falar o Baruch Hu Baruch Shmo. O Baruch Hu Baruch Shmo, ele faz com que você não se isenta naquela brachá, no sentido de você não precisar dizer aquela brachá. Então, por exemplo, eu preciso do teu kiddush, se eu disser Baruch Hu Baruch Shmo, eu não estou valendo para aquele kiddush. Mas para contar para 100 brachot, que eu preciso completar, eu posso falar Baruch Hu Baruch Shmo. O Baruch Hu Baruch Shmo interrompe para valer para mim aquela brachá, no sentido de eu não precisar dizer aquela brachá. Mas para 100 brachot, ela vale. Então, nós temos aí mais 16 brachot, que são as anteriores e posteriores. Quem vem na sinagoga escuta a leitura da Torá. E nós temos mais uma brachá anterior, bom dia, uma brachá anterior à Haftará, e mais 4 brachot depois da Haftará. Então, aí eu já garanti. Estávamos com 16, agora já estamos com 21. Tá certo? Então, não está faltando nada no Shabat se você fizer realmente todas essas coisas. Fala. Mas que não tem, por exemplo, como tanta erudição, por exemplo, como ele, como Rabino, como outros, não deve estar pensando e com emuná agradecer. Muito boa pergunta, muito boa pergunta, muito boa pergunta. Aquele que não tem tanta erudição e não consegue, não sabe, conhece todas as brachot, certo? Então, para isso, originalmente, realmente os sábios pensaram nisso e falaram, olha, vamos repetir a Midá, por exemplo, que a Midá é muito comprida. Mas hoje é só uma questão de empenho. É só uma questão de empenho. 2, 3, 5 dias, você aprende a fazer essas brachot. No dia a dia, no almoço, café da manhã, você tem 5 brachot. Se você fizer 2, 3 dias, uma semana, lendo, você vai se lembrar, vai se acostumar. Mas hay algunos que tienen deficiencias y no es de una semana, demora muito e não consegue. O valor é muito maior. Se te demora mais, o valor é muito maior. O esforço, o empenho, com certeza a Hashem considera muito mais. Exatamente. A recompensa é proporcional ao esforço. Então, se demora, a Hashem considera muito mais. O Jairo Zayt, Alav Shalom, faleceu há pouco tempo, muito querido. Ele vinha aqui, ele rezava devagar. Ele se esforçava para rezar quanto ele conseguia. E ele falou para mim que muitos anos atrás ele ouviu do Rabino Begum, tem a vida longa, que ele falou, você não sabe a frase que ele falou. A gente não tem ideia quanto Hashem tem prazer, quanto ele gosta de cada letra que a gente pronuncia. Cada letra que a gente pronuncia, você não tem ideia quanto prazer Hashem tem. Então, ao invés de pensar, poxa, falta muito, vamos considerar aquelas brachot que você faz. Dá valor para aquilo que você faz, isso vai te incentivar para cada dia você fazer mais. Mesma coisa com Teilim. Às vezes a pessoa não consegue ler todo o Teilim. A pessoa tem que ter um certo nível de erudição, como você falou, para conseguir ler todo o Teilim, por exemplo, no Shabbat, antes aquele Shabbat Mevarchim, Shabbat antes do Rosh Chodesh. Então, aprenda que cada letra que você fala, isso tem um valor muito grande.
tem um valor muito, muito grande para Hashem, infinito. Então, quanto mais a gente fizer, mais a gente vai se incentivar para fazer mais e agradar a Hashem. Acho que esse é o pensamento. Até, eu escutei uma vez o Rabino Shammai, no Shiur, né? Ele estava falando sobre outras coisas, mas ele falou isso no começo, do meio, que eu achei bem interessante. Posso perguntar Oi. uma coisa? Vou te só explicar. Sobre o Kiddush, as pessoas perguntam em relação ao vinho, faço brachá do vinho, não faço brachá do vinho, como funciona? Então, a princípio, quando você escuta o Kiddush de alguém, você falou amém, você pode imediatamente tomar o vinho. Você não tem que fazer a tua própria brachá. Você já respondeu a amenda dele, está valendo para você. E agora, tem costumes diferentes. Alguns fazem questão de pegar do próprio copo daquela pessoa que fez o Kiddush. Alguns não se sentem confortáveis de pegar do copo dele. Então, depende se há família, se tem convidados. Eu comecei, durante o Covid, que eu realmente, às vezes, não me sentia à vontade de tomar da boca de outra pessoa. Então, quando eu faço Eu também. assim que eu faço Kiddush, eu despejo um pouco em outro copo, despejo o outro em outro copo, se tenho visitas. Aí eu bebo. Aquele copo, ele foi diretamente abençoado. E aí eu preencho mais e distribuo para as pessoas. Mas existe uma outra forma, que também vale, que é da gente preencher o nosso copo, como a gente faz aqui, cada um já pega seu copinho antes. Esse vinho ele estava exposto na hora do Kiddush, então ele também recebeu aquela benção. Não posso dizer que é exatamente igual se você tomou diretamente do copo dele, mas ele recebeu a benção e está também assim com essa aqui do chá do Kiddush. Então, isso depende do que for mais cômodo para a pessoa, o que ele se sente melhor, o que for mais prático. Por exemplo, aqui não dá para, depois que o rabino tomou, é distribuir para 100 pessoas para o Kiddush. Alguns fazem questão de que chegam próximo e pegam diretamente do copo do Kiddush. Então, é digamos assim, um capricho a mais. E quando você escuta, então, você não precisa fazer o Borei Priagafen, a não ser que você demorou para tomar aquele vinho. Você não pode demorar, você tem que ir imediatamente depois do Kiddush, mas vamos dizer que você falou, você falou alguma coisa que não tinha nada a ver. Então você vai lá e faz o Borei Priagafen, se você quiser tomar do vinho, não é obrigação. Já o Amotzi, quando a gente escuta a brachá de Amotzi, o dono do chefe da casa, que ele está fazendo a brachá sobre as duas halot inteiras, quando você recebe a sua halá, é opcional. Alguns fazem questão de fazer o Amotzi próprio, outros não. Então, se você teve a intenção na hora que ele fez a brachá, eu quero cumprir com a mitzvah, com a brachá dele, você já não faz a sua. Se você quis fazer a sua, então valeu o fato que ele fez a brachá sobre 2 pães inteiros, que tem que ser sobre 2 pães inteiros, mas a própria brachá, uma vez que essa halá já veio dos 2 pães inteiros, então você só faz a mutzi direto naquele pedaço. De outra halá? Pode comer outra halá, também que não foi abençoada pelo rabino? Não vale? Deixa eu só tentar me lembrar. Tá. Se eu não me engano, o ideal, se eu não me engano, tem uma machloket, tem uma discussão se precisa ser a mesma halá ou não. Idealmente deve ser a mesma halá. Às vezes não tem o suficiente. Às vezes, vamos supor, você só tinha 2 halot pequenas, só 2 halot pequenas. É um rigor a mais pegar da halá do dono da casa. Mas não tem problema, não tem obrigação. Agora eu me lembrei. Por quê? Em Pesach isso é mais comum. Pesach, todo mundo, normalmente, o dono da casa ele faz, no próprio seio, ele faz a brachá sobre a keará. Vamos supor que só ele tem a keará. E todos os outros têm um pouquinho, um pedaço de matzá. É difícil, às vezes, chegar no Brasil a matzá inteira. Então, cada um tem um pedaço da matzá. Então você ouvindo o dono da casa, que ele fez a brachá sobre 2 matzot inteiras ou 2 halot inteiras, já é suficiente. Se dá para você pegar um pedaço daquela, ótimo. Se não, a brachá foi feita sobre 2 halot inteiras e já é suficiente. O que é? Exatamente, igual o vinho. A brachá foi feita sobre um vinho, sobre um copo de vinho que tem a quantidade suficiente. Não posso fazer um kiddush sobre um copinho pequenininho. Tem que ter 86 ml, pelo menos. Aqui o nosso copinho de café normalmente tem 50 ml. Então, apesar que eu não estou segurando um copo de 86, apesar que eu vou tomar só uma gotinha, mas está valendo para mim porque eu ouvi o amém daquele que fez o kiddush sobre, perfeita comparação, sobre um copo inteiro.
Muito boa comparação, perfeito. Só a motzi é a mesma coisa. Se dá para eu pegar direto daquela halá, muito bem. Se dá para eu pegar direto do copo dele, muito bem. Se não, eu posso pegar o meu. Perfeito. E Dúvidas? eu posso passar o Shabat sem comer a halá e à noite, só sexta-feira à noite, desculpe, e sábado só eu fazer com a halá ou não? O Shabat não está completo? Sem Vamos comer lá. halá. Então, entendi a pergunta, tá? Então, saindo um pouquinho do assunto, mas já que entramos no conceito da halá e kiddush, nós temos algumas obrigações no Shabat. Tem a questão do Shabat, de não trabalhar no Shabat, são as 39 proibições e as suas consequências. Nós temos a mitzvah de honrar o Shabat e nós temos a mitzvah de ter prazer no Shabat. Além disso, temos a mitzvah de santificar o Shabat na sua entrada e fazer Havdalah na sua saída. E parte da ideia da gente honrar o Shabat, a Torá conta para a gente que caía o pão duplo na sexta-feira. Naquela passagem, isso quando eles estavam no deserto, naquela passagem a Torá fala 3 vezes a palavra Hayom, hoje, que vai cair o pão duplo. Daqui os sábios concluem que nós temos a obrigação de comer, fazer uma refeição, e refeição é sempre acompanhada de pão. Por que pão? Porque pão é o alimento básico do homem. Então, nós temos que fazer 3 refeições ao longo do Shabat. Uma à noite e duas durante o dia do Shabat. Uma de manhã, ou no almoço, e outra à tarde. Essas são as 3 refeições do Shabat. Então, é obrigação a gente fazer essas 3 refeições do Shabat. Esse é o ideal. Se alguém, por algum motivo, não tem halá, ou ele não pode comer por questões de saúde, não pode comer halá, ele vai ter um outro problema. Vamos falar, bom, halá eu não vou fazer, mas pelo menos vou fazer o kiddush. O kiddush, na verdade, você vai beber, você vai tomar o kiddush, você precisa sempre fazer um kiddush ao lado, próximo a uma refeição. Então, por aqui, traz uma halachá importante. Às vezes a pessoa fala, já ouviu o kiddush do Shabat? Se você veio aqui, por exemplo, na sexta-feira, se ouviu o kiddush, tomou vinho, pouquinho de vinho, e foi para casa, aquele kiddush não valeu. O kiddush só vale junto com a refeição. Então, você tem que comer pelo menos um pedaço de 27 centímetros cúbicos, uma caixinha de fósforo de mezonot. Ou melhor ainda, a halá. Agora, se você só fez o kiddush e essa pessoa não tinha halá, não podia comer halá, etc., então o que ele tem que fazer? Tomar, depois que ele tomou os 86 ml de vinho pelo kiddush, ele tem que tomar mais 86 ml para repor a refeição. Porque vinho também vale como uma refeição, nesse caso, por exemplo, para valer o kiddush. Então, a refeição completa ele não teve, mas o kiddush, pelo menos, dele valeu. E aquele segunda dose de vinho vale para o kiddush dele valer e como se fosse uma reposição, digamos assim, pela refeição. Então, se você, por acaso, não vai fazer o hamotzi, então você tem que tomar dose dupla. Ou você escuta o kiddush de alguém, ele tomou os primeiros 86, você vai lá e toma mais 86. Com brachá, aquela coisa, brachá, se você ouviu o kiddush, já falou a mentru dele, você não tem obrigação de fazer sua própria brachá de borei priagafia. Certo? Entendi. Mas a halá eu tenho que comer do rabino. Eu não posso deixar, não quero comer halá de sexta-feira à noite. Isso eu posso fazer isso? Tem que comer halá. Ah, entendi. Tem que comer halá. Então, de manhã, de noite, tem que comer halá. Entendi. Ok? Mas, bom, já são 9 horas. Então, vamos concluir por aqui e a gente continua na próxima, se Deus quiser.